Halli, hallo. Guten Abend. Hallo? Hallo? Será que alguém pode me ouvir? Tem alguém aí? Hoje ele vai ficar piscando um pouquinho até ele me avisar que tem que mudar de novo as configurações de cores. Aí ele já para com a piscação, tá bom, gente? Será que alguém só... Alô? Alô, Paulo? Tá tudo tranquilo? Tá dando pra ouvir bonitinho, sem problemas? Já? Bom, eu vou seguir aqui, tá? Gente, se tiver qualquer problema, vocês me avisem, por favor, tá bom? So, wie geht es euch? E aí, como é que tá indo? Vocês estão conseguindo aproveitar as aulas? Estão conseguindo acessar o material? Estão conseguindo fazer os exercícios? Alguém teve problemas para fazer os exercícios ou para acessar alguma coisa? Lembrando então, né, sempre tem alguém que está vendo pela primeira vez, que se alguém está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, né, o endereço está aqui, a gente vai ldcclub.com.br, 14 dias de alemão, para vocês poderem assistir as aulas passadas e baixar os vídeos, poderem pegar o material, os exercícios, tanto aqui a apresentação, tem também algumas coisas extras vindo por aí, como por exemplo na parte lá na parte dos verbos, já tem lá uma listinha com os principais verbos irregulares. Assim que a gente acabar de ver toda essa parte de tempos verbais, também vai ter lá uma tabelinha comparando os principais tempos verbais alemães. Então, tem alguns materiais extra também que vocês só vão ter acesso aqui, ó. Agora ele vai parar de piscar. Tem uma série de materiais que vocês só vão ter acesso, gente, se tiver lá dentro, tá? A aula tá aqui, né? A aula tá disponível para todo mundo. Vai ficar aqui também no Facebook até o dia 29 de... Deixa eu ver, acaba dia 20... tá, até o final de semana, aquele final de semana ainda. E aí depois eu vou tirar daqui, mas vai continuar lá para quem estiver fazendo parte do... Quem tivesse inscrito, né? Para ter acesso a esse material extra. Então, hoje... nós vamos falar sobre o passado. O que acontece? A gente não dá para falar tudo, né? Não dá para falar tudo, porque afinal o alemão, a gente tem essas duas formas, né? A gente tem o passado falado, que a gente chama de perfect, e tem o passado escrito, que a gente chama de pretérito. Então, diferente do português e de vários outros idiomas, em que você tem, um passado é para dizer que algo começou e acabou. O outro passado, sei lá, é para dizer que algo aconteceu há muito tempo. O alemão não. O alemão, claro, depois você tem o Plusquamperfekt, que aí é o passado do passado, né? Mas o passado em si é muito simples. Eles têm um que eles usam mais para falar e um que eles usam para escrever, ok? A gente vai focar muito mais no perfect hoje. A gente só vai dar uma olhada no pretérito para os verbos sein, para os verbos haben e alguns modais. Tá? A gente vai hoje focar realmente muito mais no perfect, porque o perfect acaba sendo o que vocês mais usam, né? Quem mora na Alemanha, quem vai passear, acaba usando muito mais o perfect no dia a dia do que o pretérito. Ok? Então hoje a gente vai focar bastante no perfect, dar uma olhadinha no pretérito, ver como é que ele funciona mais ou menos. Mas como no pretérito tem muito verbo que fica irregular, que muda muito, teria que ter uma aula só para ele. Tá? Então a gente vai deixar ele para um próximo momento, fora dessas 14 aulas. Correto? E vai ser uma aula um pouco densa, então hoje eu vou ter que controlar, não vai ter muita historinha, não vai ter muita coisa, a gente vai ficar mais no conteúdo mesmo. Então aqui, gente, ó, sem delongas, vamos ao que interessa. Como é que funciona então o perfect? Vamos ver se ele me deixa pegar a canetinha aqui. Eu acho que ele apagou a coisa, mas não tem problema. Vamos ver aqui, peraí, vamos ver, filho. Canetinha, marca texto. Então tá bom, aqui ó. Então, como é que a gente forma, como é que a gente cria o perfect? Para você falar uma frase no perfect, você vai precisar de duas coisas. Primeiro de um verbo auxiliar, que pode ser o sein ou haben,
E mais uma coisinha bonita que eles chamam de Partizip 2. E esse aqui a gente também vai ver ele em mais alguns tempos verbais. Ok? Então esse é muito importante vocês aprenderem bem ele. E ver como é que ele funciona, como é que ele não funciona. Porque ele não aparece só aqui. Ele aparece em outras ocasiões também. Como, por exemplo, na voz passiva. Na voz passiva a gente vai ver esse bonito aqui também. Tá bom? Então, vamos lá por partes. Como é que a gente forma, como é que a gente cria, então, esse Partizip 2 com alguns tipos de verbos? Então, primeiro com os regelmäßige Verben, que são os verbos regulares. O que são os verbos regulares? Aqueles, lembra da arvorezinha? Aqueles que a raiz fica lá no tronco, e aí só vão mudar as terminações que ficam como se fossem uns galhos. Né? Esses são os verbos regulares, quer dizer, a raiz dele, a base dele fica igual. Ok? Então, regrinha simples para os verbos que eles chamam de einfache Verben, quer dizer que são os verbos normais, que não tem, não são como os trennbare Verben, que não tem alguma partícula antes, não tem nada do gênero. Você vai acrescentar o GE na frente e um T no final. Então, por exemplo, o verbo era kaufen, agora virou gekauft. Lernen, gelernt. Deixa eu pensar outro verbo. Leben, gelebt. Ok? E esses verbos, então, você vai simplesmente acrescentar o GE na frente e o T no final. Agora, a gente tem aquelas outras categorias de verbos, né? Então, a gente tem, por exemplo, os verbos que são ainda regulares, só que eles entram na linha dos trennbare Verben. Trennbare Verben são aqueles verbos que, por exemplo, o verbo kaufen, ele existe. Mas, porém, entretanto, todavia, percebe que aqui ele tem algo a mais, é o ein na frente. E aí, na hora que você, por exemplo, vai dizer eu faço compras, porque einkaufen é fazer compras, você diz ich kaufe ein. Essa partícula que está aqui na frente separa dele e vai lá para o final da frase. Então, esses são os verbos que a gente chama de trennbare Verben, quer dizer, são verbos que separam. E aí, quando a gente vê esses verbos que separam, o que vai acontecer? O GE também a gente vai colocar, só que ele vai vir no meio, entre a partícula e o verbo. Então, fica eingekauft. E ele mantém também só o T no final. Ok? Por exemplo, aqui, abholen, que é buscar. Então, abgeholt. Ok? Aí, a gente tem outros que tem uma partícula na frente, como aqui é o verkaufen. Lembra, lá tinha o einkaufen, só que não separa. Essa partícula, quando junta ali, ela não desgruda mais. Sabe, tipo aquele chato que gruda e nunca mais desgruda? Aquele chiclete. Chiclete é ótimo. Chiclete é assim, né? Gruda no cabelo, só cortando o cabelo, porque nunca mais desgruda. Os nicht trennbare Verben são exatamente assim também. Uma vez que a partícula está aqui, ela não sai mais do lugar. Tá? Não é como lá que um pedaço vai para um lado, outro vai para o outro. É que ela fica sempre aqui. E aí, nesses casos, você não vai colocar o GE na frente, porque já fica subentendido, o verbo já entende que ele já tem uma partícula ali, então não precisa de mais uma. E aí ele mantém só o T no final. Então, por exemplo, verkaufen fica verkauft, bezahlen, bezahlt. Parece que você está usando ele normalmente conjugando, né? Para a terceira pessoa. Ok? E aí a gente tem um grupinho especial de verbos que acabam em iren. Esses verbos são os verbos que vêm do latim. Boa parte deles. Eu acho que todos, na verdade, vêm do latim. Então, pra gente, eles são muito fáceis, né? Passieren, telefonieren. Sei lá, tem uma série de verbos que às vezes a gente até gosta, né? Na dúvida, em alemão, você fala mais ou menos e bota um iren no final pra ver se funciona, né? Muitos deles, eles são extremamente formais, justamente porque eles vêm do latim. Então, tá de certa forma ultrapassado. Eu lembro que eu tinha um problema sério quando eu estava na Alemanha, que eu conseguia falar um alemão. Eu falava geralmente um alemão super formal, só que eu era uma adolescente. Então, assim, eu tinha um alemão que era formal demais. Por quê? Justamente porque, para mim, o que ficava fácil aprender eram essas palavras, né, que vinham do latim. Só que para eles, essas palavras são extremamente formais. Então, eu não falava linguagem, no início pelo menos, né? Eu não falava linguagem dos jovens, né, do pessoal que teria mais ou menos a minha idade, mas eu falava eu conseguia me expressar de um jeito muito mais formal do que o que eu deveria.
Então, pra gente, acaba acontecendo muito isso, né? Passieren e telefonieren são verbos normaizinhos, não tem problema nenhum. Mas tem vários casos aí de verbos que acabam em iren, que pro alemão eles não são de uso comum, né? Justamente porque eles vêm dessa raiz do latim, então eles acham que é uma coisa mais erudita, um negócio mais... E aí, quando a gente tem esses verbos que acabam em iren, a gente também não vai ganhar o GE, né? Só vai colocar o T no final. Então perceba que os nicht trennbare e os terminados em iren, o GE desapareceu, a gente só vai colocar um T no final. Passiert, telefoniert. Ai, eu não consigo lembrar de mais nenhum outro verbo com iren agora. Criatividade foi-se embora. Mas vamos seguir aqui, quem sabe daqui a pouco eu lembro de mais alguma. Aí, quando a gente entra agora na lista dos unregelmäßige Verben, quer dizer, são verbos que lá na raiz, já lá no tronco, eles já apresentam mudanças, né? Geralmente vai ser uma vogal que vai mudar lá no meio. E às vezes, muito mais. Nestes casos, quando também o verbo for simplinho, o que vai acontecer? O GE na frente, básico, né? Aí a mudança lá no meio, que essa é uma mudança que infelizmente a gente nunca sabe como vai ser. Tá? Essa é uma coisa que só estudando mesmo, só aprendendo, fazendo exercício, não tem outra solução. Ok? Por isso que vocês, quem entra lá vai ver que tipo de ontem não tinha muitos exercícios, mas a de hoje já tem acho que 6, 7 exercícios lá, tem coisa pra caramba já. Porque sim, não adianta. Esse aqui é treino, não tem pra onde fugir. Mas falando isso, eu ainda tenho que colocar mais exercícios da matéria de ontem lá. Mas é porque eu estava tão preocupada em colocar bastante coisa de verbos, porque verbos realmente, como tem muita coisa irregular, é mais complexo, né? E aí só realmente fazendo exercício que resolve, né? Não tem muito a aprender a regra, né? A parte de horas, essas coisas, você aprende a regra e você segue, né? Aqui não. Aqui você tem que aprender um a um. Então fica um pouco mais complicado, né? Então aqui, ó. Schreiben, geschrieben. Lesen, gelesen. Perceba que aqui ele parece bonitinho, né? Ele parece irregular. Mas uma das coisas que determina se um verbo é regular ou irregular, na verdade, é como ele vai estar no pretérito. Tá? É naquele outro tempo verbal. E aí, lá no outro tempo verbal, o lesen, ele vai ser las. Apesar que no presente, ó, é a lista, que ele já mudou um pouquinho. Mas tem verbos que, na hora que você está conjugando ele no presente... Inclusive, aqui, tipo, quando você coloca ele pro perfect, ele parece normal. Mas na hora que você coloca ele pro pretérito, que você percebe que ele mudou completamente. Então, por isso que às vezes aqui vão entrar verbos, né? Por exemplo, lá na listinha, por exemplo, dos verbos irregulares, vocês podem se deparar com alguns que no início não faz o menor sentido tá lá. Mas aí na hora que você olhar lá para a listinha dele no pretérito, aí você vai ver por que é que ele tá lá. Porque lá ele mudou, ok? E aí os trennbare Verben também, que são irregulares, né? E por que eles são irregulares? Porque o verbo que é a base dele é irregular, né? Então, aufschreiben, que seria copiar, né? Escrever alguma coisa à mão. Por exemplo, o professor está dando aula e você está copiando, escrevendo o que ele está falando, das ist aufschreiben, ja? Fica aufgeschrieben. Vorlesen, que é ler em voz alta, fica vorgelesen. E aí, aqui também a gente tem a listinha ó, dos verbos que aí não separam, tem a partícula, mas não separam. Como o bekommen. Muito cuidado, o bekommen não é como no inglês become, né? E não significa a mesma coisa. Olha os falsos cognatos aqui. Bekommen em alemão é receber, ok? E em inglês é o virar, né? Em alemão, esse que tem esse sentido de virar é o werden, né? E aí a gente tem aqui o verstehen, que é entender. E aí aqui no Partizip 2 ele vai ficar verstanden. Ok? Mas dá para perceber que tem uma tendência aqui, né? Então, de maneira geral, nos verbos simples, você vai ganhar um GE na frente e aí você só tem que pensar se vai um T ou um EN, né? Aí nos trennbare vai o GE no meio, né? E aí também só tem que lembrar se vai um T ou um EN aqui no final, né? E aí, claro, tentar entender o que mudou ali no meio, né? Se é que mudou alguma coisa, porque senão, né, tipo aqui, ó, o gelesen não mudou nada, ficou tudo bonitinho, mas mesmo assim tá na lista dos irregulares. E aí a gente tem algo em alemão, e por que é que
Eu digo que não tem muita regra, porque olha só, aí a gente tem uns verbos que chamam de Mischverben. Por que eles são Mischverben? Porque eles misturam os dois casos. Lembrando que os verbos regulares acabam em T, né? Mas ó, o bringen mudou, mas mesmo assim ele está acabando em T. Então são verbos que misturam as regras. Por isso que eu digo, chega nessa parte, o mais fácil é ler, fazer exercício, entrar em contato. Porque senão você vai ficar tentando decorar e decorar nunca funciona muito bem, né? Então sim, nesse caso aqui eu sinto muito, mas vocês podem até tentar achar formas diferentes de entrar em contato, né, com esses verbos, que não seja necessariamente fazer exercícios de gramática, né? Apesar que no início eu acho que pelo menos alguns é interessante fazer, mas sei lá, gente, peguem historinhas que trabalhem, que ele apareça muito, peguem, sei lá, áudios, ouçam coisas, qualquer coisa que apareça muito, nesse caso aqui o perfect, né? Porque o que acontece? O cérebro, mesmo você não se dando conta, ele vai gravando tudo que vocês vão entrando em contato. Então, você vai aprendendo de uma maneira um pouco mais indireta, talvez, mas o cérebro vai aprendendo. Ele vai se acostumando que bringen vai ser sempre gebracht. Então, no momento que você daí for fazer um exercício ou usar, se você tentar falar, sei lá, gebringt, o teu cérebro vai dar aquele alerta, pim, né? Tela azul do Windows, sei lá, alguma coisa ele vai, e você vai ficar com aquela sensação, mas tem alguma coisa errada. Você pode nem sempre na hora já perceber qual é o erro e sair com a resposta certa, mas o teu cérebro vai te avisar. Isso não soa direito, isso não parece direito, tem algum problema aqui. Então, por isso que é importante, tá, gente? Principalmente quando chega aqui nessa parte do passado, tanto o perfect quanto o pretérito, não existem regras claras. Então, sim, aqui é só o uso, é só a imersão, é só o contato que vai ajudar vocês. Mas tem muita coisa, gente. Naquele guia, aquele guia que a gente colocou aí disponível para vocês, tem muito material. Tem sites que tem textos separados, bonitinho, por nível, mas tem alguns também que você consegue focar por assunto. Por exemplo, eu quero trabalhar agora só o perfect. Então, eles vão te dar textos, vão te dar coisas e materiais para trabalhar esse tipo de assunto. Okay? Porque é importante. Nesse caso aqui não tem muito como fugir. Tá bom? Tem casos que sim, mas esse aqui não tem como. Esse aqui é caso a caso que vocês vão ter que ir aprendendo. Perdão, gente. Tem um acesso de tosse aqui. Então, ó, como é que fica? O bringen, que é trazer, fica gebracht. Kennen, que é conhecer, fica gekannt. Né? Brennen, que é queimar, fica gebrannt. Wissen, que é saber, fica gewusst. E denken, que é pensar, fica gedacht. Ok? Até aqui alguma dúvida? Alguém já tem alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida, uma pergunta, um questionamento, alguma coisa que vocês não concordem? Sim, não, talvez. Bom, eu vou seguindo aqui. Vocês, por favor, fiquem bem à vontade, tá, gente? Para colocar os questionamentos, as dúvidas, o que entendeu, o que não entendeu, se deu, tico e teco brigaram, quer que eu volte, vocês me avisem, gente, tá? É como se fosse uma aula mesmo, a diferença é que a gente tá aqui para todo mundo ver, a gente não tá numa sala, só um grupo pequeno, né, ou só um aluno, mas mesmo assim, gente, aproveitem a oportunidade, tirem todas as dúvidas, tá bom? Então aí, lembra que lá no início eu falei que para construir o perfect a gente precisava de duas coisas, do verbo auxiliar e aí do tal do particípio 2, que era esse que a gente estava vendo aqui como é que constrói, né? Que schreiben, ficar geschrieben, isso aqui é o tal do particípio 2, tá, gente? Todos que tá à direita aqui é o particípio 2. E aí, como é que a gente sabe, então, se na hora de montar o perfect eu vou precisar do haben ou do sein? É uma regra bem simples de exclusão, tá, gente?
a gente aprende para que o sein serve e todo o resto aí vai ser haben. É simples assim, tá? Então, ó, o sein a gente vai usar com verbos que indicam movimento e mudanças, tá? Mudanças de maneira geral, de lugar, de estado, quer dizer, por exemplo, movimento. Vamos ver aqui, ó. Kommen, eu estava num lugar, eu estou indo para outro. Aqui é vir, né? É movimento, então é sein. Gehen, que é sair daqui e ir para outro lugar, também tem movimento, né? Tem uma mudança, eu me desloquei. Então também é sein. Aufstehen é levantar. Então também, né? Eu estava ou deitado ou sentado e levantei, houve uma mudança, né? Eu estava numa posição, agora eu estou em outra. Einschlafen é uma mudança de estado, né? Einschlafen é pegar no sono. Antes eu estava acordado, agora eu estou dormindo, né? Fahren é um pouco mais complicado, porque aí vai depender se você está falando que você está dirigindo ou se você só está no meio de locomoção, né? Você usa o fahren no sentido de que você não é o motorista, né? Porque fahren pode significar dirigir ou ir com um meio de locomoção, né? Então, quando você não está no volante, digamos assim, quando você usa o fahren no sentido de que você está indo, né? Perceba, quando você está indo tem a locomoção, né? Porque o veículo está te levando, tá bom? Aí nesse caso você vai usar o sein. Quando o fato de dirigir você não está saindo, né? É só você e o volante. Você mexe, mas não sai do lugar. Aí naquele caso é com o haben, mas o fahren no sentido de ir com o meio de locomoção, aí é com o sein. Aqui o Paulo está dizendo que não entendeu o que é o Partizip 2. Paulo, o Partizip 2 é basicamente isso aqui. É essa forma como o verbo muda, tá? Para construir aqui. É o fato que ele ganha o GE e um T. É o fato que aqui o GE vai no meio. Isso aqui, essa parte aqui da tabela, é o particípio 2, na verdade, para o alemão. E aí ele é usado... O particípio 2, essa construção, né, essa mudança do verbo, é usada tanto aqui para construir o passado, quanto depois vai ser usada em outros tempos verbais também. Ok? Por exemplo, no passivo, ele aparece em alguns momentos. Tá? Por isso que é importante. Fora aqui, a gente usa o perfect muito mais do que usa o pretérito. Né? Como ele é o da fala, né, ele é o passado da comunicação, digamos assim, a gente usa muito mais esse. Então, sim, o particípio 2 é um negocinho confuso, porque você realmente tem que aprender verbo a verbo, né? Não tem a não ser essas regras aqui, né? Vai o G, fica T, mas aí você entra, por exemplo, aqui nos Mischverben, que ninguém explica por que é que eles mudam meio a meio, né? Então, sugestão para vocês é aprenda verbo a verbo, ok? Conforme agora... né, vocês vão aprendendo, para quem ainda não domina muito bem isso, gente, conforme vocês forem aprendendo verbos e que vocês vão precisar deles no passado, ao invés de tentar decorar muita regrinha, ter, não ter, não sei o que, aprendam verbo a verbo, né? Vão pegando verbo a verbo e focando naquele, né? É tipo como aquela história, um dia de cada vez é um verbo por vez. Tá? Mas a ideia do particípio 2 em si é basicamente isso aqui. Ó. Isso aqui é o que o alemão chama de particípio 2. Tá bom? É essa salada de fruta que eles fazem com o verbo. Ok? A gente já entra também aí em exemplos aqui com frases que eu acho que, se ficou ainda alguma dúvida, vai ficar mais claro. Mas antes disso, vamos ver aqui então. Ó. Então, ó, tem aqueles os dois elementos, né? O sein e o haben, mais esse tal desse particípio, né? Então, aí aqui, o sein a gente então vai usar quando tem movimento e mudança de lugar, de estado. E o haben, e aí também com esses verbos aqui, ó, o sein. Lembra que o sein, gente, geralmente a gente não vai usar ele aqui, porque ele fica muito estranho.
Ele vai aparecer duas vezes. Se você quiser usar o sein no Perfect, você vai ter que usar o sein duas vezes praticamente seguidas. Ich bin gewesen. Fica muito estranho, né? O gewesen é o tal do particípio, é o sein nessa forma, né? E aí ele também aparece como o auxiliar, que aí fica ich bin. A gente usa também o sein. Por isso que aí a gente acaba usando o pretérito, que fica ich war, né? Ich war da. Ao invés de falar ich bin da gewesen. Né? Fica mais curto, fica mais simples. Aí aqui, ó, bleiben. Bleiben é ficar. Talvez porque aqui eu brinco que eles colocaram o bleiben aqui na lista, porque ele é a falta de mudança, né? Aqui lá em cima fala, né? Movimento, mudança. Aqui o bleiben é justamente o contrário de tudo isso, né? Quando você se nega, né, a mudar. Aí aqui também vai ficar ich bin geblieben. Aí o passieren e o geschehen, os dois têm um sentido, eles são sinônimos, tá, gente? Eles têm um sentido de acontecer. Ist passiert, ist geschehen. Tá bom? E aí, então, os verbos que indicam movimento e mudança, mais estes aqui, sempre vão exigir o sein como auxiliar. Para todo o resto, é o haben. Então, assim, é como lá quando a gente estava vendo a parte de adjetivos, né, que tinha a declinação dos adjetivos. Você vai fazendo um processo eliminatório, né? Tem isso e aquele? Tem? Não, não tem. Ah, é o sujeito ou é um objeto? É o objeto. Se é o objeto, então tem preposição exigindo alguma coisa? Não, não tem. Então vamos analisar aqui. Tem mais alguma outra coisa especial? Não, não tem. Então tem que ser o accusative, né? Com o tempo, no início, parece complexo, né? Eu brinco que é por isso que o alemão fala pouco, porque olha o tanto de coisa que ele tem que pensar antes de abrir a boca. Porém, com o tempo, a coisa fica automática, tá? De tanto que a gente usa, por isso também que é importante usar, né? E ter contato, porque aí a coisa realmente vai entrando no cérebro e você é como dirigir, né? No início você tem que pensar em tudo. E depois de um tempo já vem automático, já vem sozinho, tá bom? Vamos fazer aqui, então, alguns... não, primeiro a colocação na frase, antes de vir exemplo, Jennifer. Então, vamos lá. Como é que fica isso? Como é que a gente usa tudo isso numa frase? Então, o verbo auxiliar, que vai ser o haben ou o sein, né, vai ficar no lugar normal do verbo. O que significa isso? Geralmente na segunda posição, né? E é ele que vai conjugar, porque o tal do particípio 2 tem aquela forma fixa e de lá ele não sai, de lá ninguém tira ele. Ok? E aí o tal do particípio 2 vai lá para o final da oração. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver, tem mais aqui? Tem. Então, ó. Gestern, ontem, habe ich viel gelesen. Gestern habe ich viel gelesen. Ontem, eu li muito. Tá? Isso é um daqueles casos que na hora que você tenta traduzir, o haben aqui não tem função nenhuma. Então, você não vai traduzir ele. Você não vai dizer... ele não passa essa ideia do português... Ontem eu tinha lido muito. Não necessariamente. O alemão não vê muito isso. Para o alemão é basicamente isso aqui. Essa frase é ontem eu li. Tá? Aqui, aí perceba, o haben ficou aqui ó, na segunda posição, né? O gestern estava ali. Se não tivesse o gestern, ficaria só o ich, né? Ich habe viel gelesen. E aí o lesen, que é ler, ganhou o GE aqui, né? E ele, então, aqui, ele nesse formato é o tal do particípio 2. Ok? Hast du schon gegessen? Hast du schon gegessen? Você já comeu? Você já comeu? Então, perceba que aqui, como é uma pergunta, né, o verbo passa a ser a primeira coisa, não tem um daqueles Ws, né? Então, o verbo passa a ser o primeiro, aí o sujeito vem em seguida, mais o bendito do tal do particípio 2, sempre aqui no finalzão. Né? Aqui parece uma coisa de gago, né, gente? Gegessen, ok? Gegangen também me parece sempre tão estranho, tanto G junto. Heute Morgen, hoje pela manhã,
Bin ich spät zur Arbeit gekommen. Perceba que aqui, ó, não importa quanta coisa tem aqui no meio, o tal do particípio vai estar lá no finalzão da oração, tá, gente? Tem que cuidar isso também. Às vezes aqui viria uma vírgula, né, e continuaria a frase, mas como essa oração, essa ideia que acabou aqui, o particípio viria aqui, tá bom? Então, hoje de manhã eu cheguei atrasado no trabalho. Né? Ó, a dança das cadeiras aqui, ó. Hoje de manhã eu cheguei atrasado para o trabalho. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Então, ó, aqui também, se não tivesse o heute Morgen, estaria o ich bin spät zur Arbeit gekommen. Ok? O verbo aqui, se não for uma pergunta, se for uma afirmação, o verbo vai estar em segundo lugar, tá? E se for uma pergunta, ele vai estar, se não tiver um W, ele vai estar em primeiro, senão ele também vai estar ali em segundo. Vai estar logo depois dessa ideia da pergunta. Ok? Alguma pergunta até aqui, gente? Vamos ver o que o pessoal fala aqui. Ah, sim, não, com certeza, Eva, com certeza. Isso a gente já vem falando também lá desde a primeira aula. Essa questão de tentar, né, usar os sentidos, tentar usar conexões psicológicas, com certeza ajuda muito, né? Na hora de criar os flashcards também, que vai ser a aula que faz parte da aula de sexta-feira, por exemplo, né? Tentar criar história, tentar criar coisas e conexões que façam você se envolver com o processo. Com certeza, porque eu sei que tem gente que é super criativa, eu nunca consegui ser tão criativa assim não, mas eu lembro que eu tinha aluno que conseguia inventar a história inteira, e fazia rima, e fazia coisa. Isso eu nunca fui muito boa para isso. Eu sou muito visual, então para mim sim. Então eu tenho que enxergar a palavra, eu tenho que imaginar assim ela, sei lá, em algum lugar, ou pegar uma imagem que ela apareça, que me chame a atenção. Aí sim, aí pro meu cérebro ele vai começar a ligar ela e ouvir, porque aí eu ligo uma coisa a outra. Mas é aquela questão, né? Cada um tem o seu jeito, mas sim, com certeza. Quanto mais sentidos a gente usar. Por exemplo, entender o verbo lesen, né? E aí você imagina, sei lá, né? Não sei, dependendo da experiência que você tem com ler, né? Com livros, você, sei lá, se imagina num ambiente muito gostoso, um sábado chuvoso, aquela chuva lá fora, você com, sei lá, um chocolate quente, um chá, alguma coisa bem gostoso, né? Um café. E você lendo, e aí na capa do livro está escrito gelesen, por exemplo. Não sei, né? Aí a criatividade fica solta, né? Com certeza. Mas mesmo fazendo isso, né, não dá para esquecer que tem que repetir, tem que revisar, né? Porque criar só essa historinha toda, esse cenário todo uma vez só não basta, né? A gente tem que achar formas de repetir, ver ele de novo, né? Por isso que é importante ler, assistir, né? Tudo que vocês puderem. Quem estiver na Alemanha, faz muito tempo já que eles têm os closed caption, né? Tudo. A gente contava na Inglaterra, foi a minha salvação. Eu assistia a TV sempre com o bendito do closed caption. Porque, né, aí você vê o que ele está falando, né? Você acompanha melhor. Então, sim, sempre que vocês puderem ligar, por exemplo, também no mesmo momento, vocês puderem ligar mais sentidos, melhor. Então, sim, tá assistindo TV, tá assistindo filme, tá assistindo qualquer coisa, mesmo quem já tem um nível bom de alemão consegue entender, coloque legenda, gente, porque sempre tem uma palavra nova, sempre tem alguma coisa, e aí ajuda o cérebro. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Ah, ficou mais um exemplo aqui, ó. Wann bist du gestern aufgestanden? Quando, que horas, você levantou ontem? Ok? Percebe que aí tinham vários habe, bin, né? 2 com haben e 2 com... Então, ó, o kommen aqui era porque tinha movimento e aqui teve uma mudança, né? Você estava sentada, dormindo, né? Quer dizer, sentada não, você estava deitada e aí agora você não está mais. Você levantou. Ok? Alguma dúvida, gente? Ficou alguma coisa? Então, aqui, ó. Que eu coloquei assim, ó. Como é que eu fiz aqui? Eu coloquei uma frase no presente e aí a gente vai tentar transformar ela no perfect. Ok? Santo Deus, eu tô atrasada. Tem que acelerar o passo aqui.
Então, ich gehe zur Schule. Eu vou à escola. Ok? Primeira coisa que a gente teria que analisar aqui é o quê? O verbo gehen, né? Ich gehe. Primeiro, para decidir se a gente vai usar o sein ou haben, né? Que é a coisa mais fácil que tem regra. O resto realmente é só ir fazendo verbo a verbo. Ich gehe. Tem movimento? Ir tem movimento? Eu estou saindo de um ponto indo para outro, ou está tendo uma mudança qualquer? Tem. Se tem isso, então eu vou ter que usar o sein, né? Então, o que acontece? Você vai, então, dizer Ich bin zur Schule. E aí, basta agora aprender como é que a gente coloca o gehen, né? No tal do particípio. Ele é um verbo que muda muito, tá, gente? Ele vai ficar gegangen. Ich bin zur Schule gegangen. Então, perceba que o ich ficou igual, zur Schule ficou igual. Quem mudou foi o gehen, né? Que veio aqui para o fundão agora como gegangen. E eu acrescentei aqui o tal do auxiliar, né? Ich bin. Ok? Surgindo dúvida, vocês gritem aí, gente. Isst einen Hamburger. Ele come um hambúrguer. Aí sempre tem aquela um que fala, mas Jennifer, comer também. Antes tinha comida, agora não tem mais. O alemão não vai tão profundo, tá, gente? A mudança tem que ser uma coisa mais óbvia, digamos assim. Ou talvez uma coisa mais espiritual. Quem sabe, tá? Tipo, senão tudo sempre teria, né? Antes estava, agora não tá. Antes eu vi, agora eu não vejo, né? Então, senão vocês vão ficar bem doidos, tá? Se começar a se questionar tudo, né? Ser ou não ser, eis a questão. Muda ou não muda, né? Eis a questão aqui. Comer, vamos encarar ele como um verbo, né? Normalzinho, simplinho, tranquilo. Ele come um hambúrguer. Não saiu do ponto A, não foi para o ponto B, não teve uma mudança drástica de estado, né? A não ser para a comida. Mas aqui a gente não está falando da comida, a gente está falando dele, né? Então, a gente vai usar o auxiliar haben. Hat einen Hamburger. E aí o verbo essen é um daqueles que muda, né? É um daqueles irregulares. E ó, perceba que ele na essência é essen. E aí geralmente a gente colocaria um GE na frente, né? Aí ficaria geessen. Estranho, né? Aí eles resolveram colocar mais um G. Gegessen. Para a gente poder pronunciar melhor. Então, hat einen Hamburger gegessen. Ok? Dúvida, vocês gritem aí, gente. Wohnt in Berlin. Ele mora em Berlim. Tem movimento? Não tem. Tem alguma mudança brusca? Eu não estou falando aqui que ele morava, não morava, que ele se mudou. A princípio, ele pode ter morado em Berlim a vida inteira dele, eu não sei. Né? Tudo é possível nessa vida, né? Tem gente que nasce, cresce, morre sempre na mesma cidade. Né? Pode ser, eu não sei. Então, não tem essa mudança. Né? Então, aqui, de novo, se não tem mudança, lembra, é a exclusão, né? Tem movimento? Não tem. Tem mudança? Não tem. Então, é o haben. Ok? Então, vai ficar hat in Berlin. E agora a gente entra naquele ponto, né? Como é que você faz o particípio? Geralmente, então, a gente vai precisar de um GE na frente, ge. E aí, esse aqui, como é um verbo super regular, super bonitinho, ele só vai ganhar um T, ele vai ficar como ele está aqui, só que com G na frente. Hat in Berlin gewohnt. Ok? Dúvidas? Lembrando aqui, ó, gente, que o gegangen, gegessen, gewohnt é o que o alemão chama de particípio 2, tá? Certo, gente? Wir kommen nach Hause. Nós viemos para casa, ou nós vamos para casa. Ok? Kommen, tem movimento? Tem. Então, ó, já parei na primeira pergunta. Vir tem movimento? Tem. Eu estou saindo de um ponto A para ir para um ponto B, né? Então, aqui a gente já sabe que não pode ser haben, tem que ser o sein. Wir sind nach Hause. E aí vem aquela dúvida, como é que transforma? Então,
Como é um verbo razoavelmente simples, não tem muita coisa na frente, então vai o GE, geko. Aí é aqui que ficaria a dúvida, gekommen ou gekommen? Ele, no caso aqui, é gekommen, tá, gente? Porque lá no pretérito ele vai virar kam, K-A-M. Fica lindo no pretérito. Então, wir sind nach Hause gekommen. Nós viemos para casa. Ok? Gente, antes de eu partir para o pretérito, ficou alguma dúvida em relação ao perfect? Eu sei que muita dúvida só surge na hora que a gente começa a fazer exercício. E aí vocês podem se debruçar naquele monte de exercício que tem já lá na plataforma. E lá também, tá, gente? Eu quero ver se para amanhã cedo não, mas para amanhã à tarde eu coloco lá um videozinho mostrando direitinho como é que funciona para entrar no fórum e tirar as dúvidas por lá. Que o pessoal ainda tá bem tímido, né? Mas eu acho que pode ser porque não tá muito claro como é que funciona o fórum. Dúvidas, gente? Esperar um pouquinho, que daí agora a gente muda para o tempo verbal do pretérito. E o pretérito é aquele que a gente vai ver, por exemplo, quando a gente lê, né? Muita gente gosta de, na hora que está aprendendo, ler a historinha para criança, né? Todos os contos dos irmãos Grimm, né? Que fizeram boa parte daquelas historinhas que acompanham a nossa infância, né? Eles usam muito o pretérito, né? Era uma vez, es war einmal, né? Então, para jornais, para um linguajar mais formal, quando vocês forem, sei lá, escrever uma carta para algum órgão do governo, alguma coisa assim, aí é pretérito na cabeça, tá? Fora que tem alguns casos também que na linguagem falada, quando a frase já ficou muito complexa, quando a frase já tem muitos verbos, a gente acaba usando o pretérito também, tá? Ou quando simplesmente o fato de usar o perfect parece que a frase vai ficar muito estranha. Tem frases, às vezes, que quando você está construindo, você fala, meu Deus, mas a frase já está muito longa, que alemão adora fazer frase de um parágrafo, né? E aí, quando você vê, o negócio já está gigante, você entra e colocar mais dois, você fala, não. Vamos cortar esse negócio, principalmente se for um desses pretéritos, um desses verbos que o pretérito não parece tão estranho, né? Aí é tranquilo. Sem dúvida, gente. Eu vou seguir então. Tá bom? Qualquer coisa, vocês gritem aí que eu volto. Então, o pretérito, a gente, como eu falei, usa então, né, no que eles chamam de linguagem escrita, né? Que então é jornal, livro, revista, noticiário da TV, né? E também ele vai ser muito, muito, muito usado. Na verdade, ele é praticamente quase só usado com o sein. O sein é raro a gente ver ele sendo usado no perfect. E o haben também. Ich habe gehabt, fica estranho, todo mundo só fala ich hatte, né? Fica mais simples, mais direto e todo mundo entende, né? E aí a gente também usa ele aqui, ó, com alguns outros verbos. O werden, né, que é aquele vir a ser, tornar-se, também ele depois vai ser um auxiliar para o futuro, né? O wollen, o sollen, o müssen, o dürfen e o können, que são verbos que a gente chama de modais, né? Que eles sozinhos geralmente não significam nada, mas eles estão ali para auxiliar os outros verbos. Então você imagina, gente, se ele já tivesse, ele já está auxiliando, e ele ainda vai receber mais um auxílio, o negócio fica gigante, né? Então, por isso que esses verbos aqui a gente acaba usando eles só no pretérito. Então, vamos dar uma olhadinha como é que fica isso. O verbo sein, o sein é sempre irregular, né? Ele sempre fica torto. Então, aqui, ó, fica ich war, eu era, ou eu estava. Du warst, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie waren. O que deu para perceber aqui é algo que vai acontecer em alguns verbos no pretérito. No ich e no es, perceba que não tem terminação, ó, tá vendo que não tem nada num preto escuro? É o que a gente chama tipo de terminação zero, né? Não tem nada, é só a base do verbo. Vá. E vá é a vá, ok? E fora isso, perceba que ele segue a regrinha normal que a gente viu lá na aula de verbos, ST, N, TN, né? Tirando a primeira e a terceira pessoa do singular, o ich, o es e es, ele segue a terminação básica,
né, do que a gente já viu lá, que é no presente simples, ok? Aí a gente vem aqui, mas isso vai acontecer em alguns verbos, tá? Dele ficar aqui sem nada na primeira e na terceira. Não é com todos, como por exemplo aqui o haben, ó. Ich hatte, du hattest, er hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Mas perceba que aqui essa tendência seguiu a primeira e a terceira pessoa ficam iguais. Por mais que agora ela tenha ganhado o E, né? Elas estão iguais. Ok? Lembrando que geralmente aqui a terminação era um Tzinho, né? Mas agora, no pretérito, primeira e terceira pessoa vão ser sempre iguais. Quer dizer que se na primeira pessoa não tinha nada no final, na terceira não vai ter. Se na primeira tinha um E, na terceira vai ter um E também. Independente do quanto vai mudar lá no meio. Tá bom? E aí o werden, que é vir a ser, tornar-se. Então, ich wurde. Olha que lindo! Du wurdest, sie, es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Eu virei, eu me tornei. Ok? Tem uns olhos que ficam muito estranhos. E aí os modais, né? Que ficam bem simplinhos, gente. É basicamente, você vai tirar as tremas dos verbos, que quase todos os modais têm trema, e acrescentar estas terminações aqui. É bem simples. Ok? Então, können vai ficar ich konnte, du konntest, er konnte, wir konnten, ihr konntet, sie konnten. Né, ó, você segue, você tira o trema, né, pega a base que é até o NN, né, e acrescenta o que está aqui. Simples. Müssen, ó, primeiro passo, tira a trema, chuta ela para o canto. Tira o EN, e agora vamos colocar essas terminações aqui. Ich musste, du musstest, sie, es musste, wir mussten, ihr musstet, sie mussten. Sie mussten. Vôlei, né? Que nem tem trema, então não tem nada para jogar de escanteio. Só tira o EN e coloca as terminações. Ich wollte, du wolltest, wollte, wir wollten, ihr wolltet, sie wollten. Eu não estou dando significado, né, gente? Können é poder, ter habilidade de... ok? Algo que você aprendeu a fazer também. E também o können no sentido de... Bom, a gente vai ter uma aula só isso, né? Mas o können também tem essa noção de que você pode, você tem permissão para. Ok? É uma permissão que não é tão enfática, mas ela tá ali. O müssen é ter que. Eu tenho, sei lá, eu tenho que pagar uma conta hoje. Ich muss. Ok? Eu não tenho muita escolha. Ich muss. Ok? Wollen é querer. Ok? E também quando você faz planos para o futuro. Né? Ah, sei lá, eu sonho em ter alguma coisa. Ich will, sei lá, ich will am Strand wohnen. Eu quero um dia morar na praia. Ok? Sollen é dever. E a gente usa ele também quando vai dar alguma sugestão. Tipo, quando um médico fala, olha, você deveria fazer tal coisa. Tipo, ele é uma sugestão um pouquinho mais dura, né? Porque afinal, pô, o médico tá falando, você deve fazer isso. Ele não tá te obrigando, mas é uma sugestão pesada, assim, né? Tipo, olha, eu sugiro que... Aí você vai usar o sollen. Ich sollte, du solltest, er sollte, wir sollten, ihr solltet, sie sollten. Dürfen, aqui sim é ter permissão para, mas aí geralmente é quando ou alguém está te falando você tem permissão para, ou quando tem alguma placa, por exemplo, dizendo que é permitido estacionar. Ok? O dürfen, ele é mais pesado, digamos assim, que o können, né? Quando você precisa de uma autorização, digamos assim, aí é o dürfen. Ok? Então, lembra, né? Tem trema, você chuta a trema, tira o EN e coloca as terminações. Ich durfte, du durftest, er durfte, wir durften, ihr durftet, sie durften. Ficou alguma dúvida?
Se for em relação a como é que usa modal e tudo mais, não se preocupem que na aula de depois de amanhã a gente vai trabalhar só isso, tá? Ou é amanhã? Não, é depois de amanhã. Ok? E como é que a gente coloca isso numa frase? Como só tem ele, não tem auxiliar, não tem mais nada para fazer, o verbo vai ficar no lugar dele, que geralmente é o segundo, né? Quando você está afirmando algo, é o segundo. Então, sie ging nach Hause, ela foi para casa, né? Mit 7 Jahren konnte ich schon lesen, com 7 anos eu já sabia, ó, perceba, o konnten é algo que eu aprendi, né? Que eu tenho essa habilidade, eu adquiri essa habilidade, então, ó, com 7 anos eu já... Em português a gente diria, eu já sabia ler, eu já podia ler, né? Gente, antes de ir aqui para os exercícios, dúvidas? Eu vou seguindo aqui. Quem tiver com dúvida escrevendo, vai escrevendo, que eu já volto daí, tá bom? Só que a gente só tem mais 8 minutinhos, senão a gente não consegue terminar aqui. Então, sie hat 3 Katzen. Ela tem 3 gatos. Como é que a gente transforma isso no pretérito? Vamos voltar lá? Aqui, ó, o haben. Então, a gente vai pegar o haben. E ali era ela, né? Ela tem. Então, a gente veio aqui, ó, sie hatte. E o resto fica normal, gente. Ó, sie hatte, T-T-E, 3 Katzen. O resto fica igualzinho, bonitinho, tá? O que vai mudar só é o hat, que fica hatte. Ok? Du bist... Oh, faltou o trema no müde. Du bist müde. Vamos botar aqui, ó, os 2 pontinhos no müde. Du bist müde. Você está cansado ou cansada. Como é que a gente transforma isso no pretérito? O bist a gente tem que colocar lá. Então fica, ó, du warst. Ok? Você estava cansado ou cansada. Então, du bist müde. A gente vai colocar du. E aí vai vir já o verbo no pretérito. Du warst müde. Ok? O pretérito, de certa forma, é mais simples que o perfect. O problema dele é que muito verbo é irregular e vai mudar coisa pra caramba. Mas a construção em si dele eu acho mais simples do que a do perfect, apesar da gente usar muito mais o perfect. Número 3. Er kann gut Deutsch sprechen. Ele sabe falar bem alemão, ele tem essa habilidade, né? Ele aprendeu, então ele tem a habilidade, ele sabe, ele pode falar bem alemão. Esse aqui tá na nossa lista lá dos modais, né? Ele pode, ele tem habilidade. Vocês lembram como é que fica a base desse verbo? É können. K-O-Umlaut N-N-E-N, né? Können. Lembra da regra? Chuta a trema, né? Tira o EN e coloca a terminação. Então, vai ficar, ó, aqui, ó, como é que ficaria? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Konnte. Ó, chutou a trema, tirou os 2 N's, colocou a terminação TE. Ok? Então, kann gut Deutsch sprechen fica konnte gut Deutsch sprechen. Não sei porquê, hoje em dia ele não faz mais isso, mas ele sabia falar muito bem alemão. Ok? Darf hier bleiben. Ele pode, ele tem permissão para ficar aqui. Não, é ich agora, né? Sei lá, vamos supor que é uma zona de estacionamento, né? E aí vem alguém me questionar e falar, mas eu tenho permissão. Ich darf hier bleiben. Eu posso ficar aqui, né? E aí, de novo aqui, ó, gente, esse aqui é o verbo dürfen. Dürfen é um dos modais. A gente vai tirar o trema e colocar a terminação. Então, fica ich durfte hier bleiben. Olha que lindo, um ponto no meio. Depois eu corrigi isso, enfim. Ich durfte hier bleiben. Eu tinha permissão para ficar aqui. Ok? Deixa eu ver se tem mais um. Não, não tem.
Gente, alguma dúvida? Aqui no Perfect, com outra questão, a gente tem 5 minutinhos aqui ainda tranquilamente. Querem que eu faça mais exemplos? Querem tratar de mais alguma outra coisa, gente? Aproveitem. Aproveitem. Paulo antes não tinha dúvida, mas quem sabe agora? Ivan, o resto do pessoal que também está sempre acompanhando. Perguntas, dúvidas, exemplos, histórias, qualquer coisa, gente. Vocês querem que eu traga mais exercícios para as aulas? Não tem mais tanta aula, né? Só tem mais agora quarta e quinta, que é conteúdo mesmo. Depois a gente começa a entrar em pontos mais gerais de como usar melhor a memória, de como fazer, né? Algumas técnicas de estudo, coisas assim. Nein, gar nichts. Eu sempre falo, professor, quando ninguém tem dúvida, a gente desconfia. Ah, você gostou mais? Então, eu falo, o pretérito é lindo. Ele é lindo, ele é simplinho, prático. O problema, Paulo, é que quando você começar a entrar ali na explicação, quando você começar a ver ele, tipo aqui os exemplos dos verbos que estão ali, fazem sentido. Ó, todos os modais seguiram uma regra, vários seguiram tudo uma regra. O problema é que quando você entra nos outros, tipo o gen vira ging. Que regra, por que é que não tem? Por que o essen vira as? Não tem regra. O problema do pretérito é isso. Que algumas coisas mudam do nada, assim, o e vira a, o e vira i, e ainda por cima, né, ing ging, ó, o gen vira ging. Mas eu concordo, por isso que eu falo que sim, tem vários casos em que a gente acaba no dia a dia usando muito mais o pretérito do que o perfect, com certeza. Principalmente em frase que já ficou longa. Sim, com certeza absoluta. As pessoas usam o pretérito. Ich würde gern. O que exatamente é que você está querendo questionar? Porque as duas coisas existem, Ivan. Mas aí tudo depende em que momento. Por exemplo, se você está falando, mas aí o hate é com a umlaut, né? Por exemplo, se você está num restaurante e você quer ser mais formal, né, mais educado, você usaria o último ali, ich hätte gern. Ok? Em vez de... Você nunca vai falar wollen, tá? Pelo amor de Deus, gente. O wollen é querer, mas ele é um querer tipo criança birrenta. Eu quero porque eu quero, tá? Se você quiser usar um jeito que não seja... Porque o ich hätte gern é tipo um mais formal, assim. O möchte gerne, eu ainda prefiro. Eu acho que o gern é lindo, né? O gern eu acho ele tão bonito. Ele serve para tanta coisa. Ele alivia, ele deixa muitas situações melhorzinhas, assim. Então, por exemplo, você pode, quando você tá, sei lá, num restaurante, em algum lugar, você pode falar ich möchte gern, e aí você diz o que você gostaria de fazer no pedido, ou ich hätte gern. O ich würde gern seria... O ich würde gern, na verdade, é quando você está indicando algum sonho. Sei lá, ich würde gern um die Welt reisen. Eu gostaria de dar a volta ao mundo. Então, assim, os dois existem, mas cada um você vai usar num momento diferente. Tá? São dois usos diferentes. Eu não sei se era essa a pergunta. Com esse atraso. Vamos ver, gente. Tem mais alguma dúvida? Ah, ok. Ja, bitte sehr. Bitte sehr. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Questionamento, ideia?
Então, gente, para quem já tá aí me acompanhando também, o que que vocês acham de depois de acabar essa temporada toda aí, que vai até dia 28, a gente começar a ter aula toda segunda-feira, continuar, né? Aí a gente cria um plano de estudo bonitinho, dá para continuar tendo toda segunda-feira aí aula sobre algum tema. O que que vocês acham? Segunda-feira fica bom ou vocês preferem na terça? O que que fica mais prático para vocês? Legal? Ok. Ok, gente. Bom, então eu vou ver como é que eu me organizo. Provavelmente então vai ser na segunda, se para vocês tanto faz como tanto fez, que a minha terça é um pouco mais corrida. Então, sehr gut. A gente então se vê amanhã. Wir sehen uns morgen Abend noch einmal nesse mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, ok? Então não esqueçam de ir lá fazer exercícios, viu, gente, que é importante, ok? Já tem, não tem ainda de Präteritum lá. Tem aqui, isso tem que colocar hoje à noite. Tem vários de Perfect. Tem muitos exercícios de Perfect, mas os de Präteritum entram hoje à noite ainda, ok? Sehr gut. Also dann, gute Nacht und bis morgen. Tschüss.